toda a igreja voltar, Senhor. Vamos orar pela mensagem da noite, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, essa grande oportunidade, por Deus estar na tua casa. Que Deus abençoe o teu servo, que vai trazer mensagem dessa noite. Abençoa todos nós também, Senhor. Vamos ouvir a tua mensagem. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, da tua igreja. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmão, pode tomar certo, por gentileza. E quero dizer para os irmãos que a gente sempre sente falta. Estivemos domingo fora, estivemos ali na nossa congregação de Canaã, né? E no domingo eu consegui chegar em Canaã. Consegui chegar na nossa Canaã. Na nossa a gente já chegou, né? Mas o nosso sol vai chegar na nossa Canaã Celeste, amém? Glória a Deus, né? E também agora chegamos aqui um pouco tarde, mas eu estava no carro por volta de mais ou menos umas 5 para as 7 horas que eu consegui sair lá da Ilha do Governador, e eu estava pensando, né? Ainda fui em casa, deixei minha filha, que ela estava com compromisso hoje, e depois vim para cá. Mas no meio de tudo isso, eu não murmurei não, porque coisa ruim a gente murmurar. Você murmura, sabe o que acontece? Pneu do carro fura, né? Você arruma um problema com os outros, bate no outro. Então a gente tem que agradecer. Tudo tem um propósito de Deus. E a gente começa a falar com Deus nessa hora, e eu estava ali pensando comigo mesmo, né? Eu estava lá na Ilha do Governador, é quase 30 quilômetros daqui para lá, né? Mas de repente eu cheguei em casa, quando desafogou, deixei ela lá, vim para cá. Aí fiquei pensando, meu Deus, se Jesus tivesse essa facilidade, imagina. Se ele fez o que fez com a dificuldade que ele tinha, porque Jesus andava a pé, né? Muito difícil Jesus ter uma condução. Quando ele entrava no barco, e quando ele estava no barco já vinha problema. E o instrumento que ele usou de maior qualidade foi um burrinho 0 quilômetro, um jumentinho, 0 quilômetros, né? Irmão, tem gente que reclama da vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tu é feliz e não sabe. Coisa boa é ter Jesus na vida. Amém ou não amém? Glória a Deus, né? Aproveito também a oportunidade. Daqui a pouco o pastor, no final, provavelmente vai fazer oração, mas já quero fazer aqui. Durante essa semana tivemos aqui um evento muito importante, que foi aniversário da nossa irmã Aparecida Messias. Amém? Amém, pastor? Uma Aparecida fez aniversário, sim ou não? Ninguém melhor do que a filha para falar, né? Olha lá, levanta a mão aí, meninas. Mais um ano de vida, né? Tá ali, que bem. Depois vai receber a oração do pastor, tá bom? E vai ser uma bênção. Nossa irmã Aparecida, esposa do nosso saudoso pastor Antônio Messias. Então, nós não vamos demorar, mas eu queria trazer aqui para os irmãos, aproveitando o gancho da nossa irmã Graziele, carta aos Hebreus também, só que o capítulo 13, quando é só um versículo, se puder botar na tela, agradecemos, né? Hebreus 13, 8. Está na tela. Vamos ler como está escrito aqui no telão, né? Respeitando as vírgulas, para a gente entender bem os tempos e os propósitos da carta escrita. Está lá, 1, 2, 3 já. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, né? Você pode dar um glória a Deus? Você serve a um Deus que ele é imutável. Apesar, né, de nós já termos ouvido do desejo, nós vemos o rosto de Cristo, né? E sabemos que ele é real, que ele está à direita de Deus Pai, intercede por mim e por ti, né? Nós vemos que ali o escritor a carta aos Hebreus, ele procura destacar, né, justamente essa grande verdade, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem,
E quando ele fala de ontem, a carta aos Hebreus, ela foi escrita antes do ano 70. Não há nenhuma menção da entrada do general Tito destruindo Jerusalém. Então isso indica que foi por volta dos anos 67 até o ano 69 no máximo. E como nossa irmã Graziele aqui acabou de falar, essa carta talvez fosse destinada para os irmãos em Roma, não é, por causa que tinha perseguição muito forte. No entanto, ela não chega em Roma, mas ela chega em Jerusalém, para os irmãos da igreja mãe ali, presidida na época por Tiago, não é? E é uma carta de fortalecimento espiritual, porque aponta justamente até o versículo, ao capítulo 8, o sacerdócio de Cristo, ou seja, aquele que é o nosso sumo sacerdote. No capítulo 11 ele vai trazendo à memória todos que foram antes dele. No capítulo 12 nós vemos que há um despertamento para mim e para você, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Isso é uma grande verdade, porque o crente, onde ele chega, ele é observado, não é? O crente, ele é um alvo. Você está sendo olhado. Você muitas vezes nem pensa, mas você está sendo olhado. Você muitas vezes pode estar sendo olhado para o bem, e muitas vezes você está sendo olhado para o mal. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado, né? Porque todo mundo pode ligar rádio alto, mas vai o crente ligar rádio alto na sua casa? Para quem mora em prédio, em condomínio, então, é a casa do crente. Na mesma hora já fala, é a casa do crente. Agora, quando está no funk, quando está em outro, ninguém fala nada, mas o crente, ele não pode. Você pode ver que quando vai na praça, o pessoal está lá, bebendo sua cerveja, tendo lá o seu pagode. Agora, vai alguém lá cantar um hino, pega lá um violão e começa a solar um hino. Aí, ó, já começou ali, aí quer chamar a polícia, quer fazer... Irmão, mas nós estamos cercados dessa grande nuvem de testemunha, e nós louvamos a Deus por isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou que ele foi perseguido, irmã Rosilda. Nós seríamos também, mas quando isso acontecer, exulte a Deus, aleluia, porque é grande o vosso galardão diante de Deus. Quando a obra está sendo realizada, e quando alguém está fazendo algo de bom para Deus, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ter perseguição. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. É só a árvore começar a dar fruto e pedra vem. Mas você pode ter certeza que essas pedras não vão te destruir. Muito pelo contrário, elas estão construindo, elas estão alicerçando, aleluia, oh glória, uma casa espiritual feita por Deus, aleluia, que um dia, oh glória, será honrada pelo próprio, aleluia, quando chegar nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. E nós olhamos e vemos que ele fala que ele é o mesmo de ontem. Quando nós vemos o ontem, era o ontem deles, né? E Jesus tinha estado tão pouquinho tempo ali. Ele imagina, 60 anos já ali passaram, e eles estavam já com saudade. Quem está com saudade de Cristo aí? Pode dizer, para levantar a mão. Quem está? Oh Jesus, nós temos saudade de Cristo. Oh glória! E ali ele está fazendo menção daqueles, olha, vamos lembrar um pouco daquele que teve aqui um pouquinho atrás conosco, ele é o de ontem. E talvez, quantas coisas nós poderíamos falar? Aí o horário, né, iria passar lá até da meia-noite. Mas pare e pensa, irmã Leidijane, num dia que Jesus estava sentado ali, ensinando, e o ensino demorou muito tempo. De acordo com o relato, começou a quase por volta assim, um pouco antes de meio-dia, vamos dizer nossas 11 horas do dia, e vai se estendendo, chegou quase 4:30 da tarde. Ou seja, o horário da segunda vigília, eles já estavam ali assentados, e Jesus encerra o sermão. Só que quando Jesus encerra o sermão, nós olhamos e vemos que Jesus, ele é tremendo. Ele jamais despede ninguém vazio. Irmão José, não despede ninguém vazio. Muitas vezes você pode chegar na casa de alguém, de repente vai chegar na casa do irmão Ezequiel, conversa, e depois vai embora e fala: meu Deus, mas Ezequiel não ofereceu nem um cafezinho. Pode acontecer. Já aconteceu isso com você? Talvez já tenha acontecido.
você for lá pelo menos tomar um cafezinho, né? É tradição, né? Vou passar um cafezinho na cafeteira para você tomar. Mas às vezes acontece. Mas Jesus não faz assim não. Jesus não faz assim não, Marcelo. Jesus, quando olhou para a multidão, ele perguntou: tem alguma coisa para dar de comer para esse povo? Para esse povo? Tem alguma coisa para dar? Que eu sinto piedade do povo. Aí alguém olha assim e falou assim: olha, daqui não dá para ver nem onde é que está o último. Dinheiro a gente nem tem para isso. Já botaram a mão no bolso, tirou. Judas, vê quanto é que tem aí. Nem conta, porque não vai dar. 200 dinheiro não dá, né? 200 dinheiro era dinheiro que não acaba mais. Eles imaginaram logo alguém lá na padaria mandar fazer fornadas extras, né? Mas isso é o olhar humano, gente. Isso é o olhar humano, porque o olhar daquele que tem Jesus tem que olhar diferente, tem que olhar de outra forma, tem que olhar que o milagre vai acontecer, aleluia! E é esse Jesus de ontem que ele estava olhando para trás e quem sabe lembrando, entre os muitos milagres, um desses poderia ter sido. Aí quando ele fala para Filipe, Filipe vê essa situação difícil, né, de resolver, porque dinheiro não tinha, a distância era grande. Aí ele olha e pergunta: e você, André, tem alguma possibilidade? A possibilidade é pequeníssima, mas tem uma. Qual é? Eu estou avistando aqui, ó. É um meninozinho ali que tem uma lancheirinha, são 5 pães e 2 peixinhos, mas o veredito final ele mesmo dá. Aí, meu irmão, não adianta você chegar aqui, você dizer que você serve ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que conta a história antes de acontecer, mas se você não tem fé para crer que Ele é poderoso para fazer, oh, aleluia! E eu acho o relato de João tão maravilhoso, porque João fala assim: ele fez isso para os experimentar. Meu irmão, você tem que saber que nós somos provados, irmão. E quando você está provado, você tem que dar glória a Deus, exaltar o nome do Senhor. O cristão, ele é totalmente diferente do mundo, porque o sapato está apertando, a crise está batendo na porta, mas no meio de tudo isso ele está dando glória a Deus. Aleluia! Porque ele sabe, como Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E, irmão, isso aí é certeza de salvação, é confiança plena no Deus que serve. Eu quero te dizer que a história da tua vida, o ponto final não é esse. Tem um Deus cuidando de ti, tem um Deus interessado nessa causa, e Ele é poderoso para modificar essa situação. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de eternamente. Ele está aqui nesse lugar, aleluia. O que Ele fez no passado, Ele continua a fazer. Ele é imutável, irmã Francis. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que ressuscita mortos. Ele é aquele que dá vista cego. Oh, aleluia. É aquele que levanta o coxo, aquele que não pode andar. Ele é aquele que hoje pode pegar essa enfermidade, esse mal que está te atormentando, essas noites de sono perdida. Hoje tem um ponto final, aleluia, porque o Deus dos deuses está aqui, o Senhor dos senhores está entre nós. Ele faz muitas vezes para experimentar. Eu estava ouvindo agora, por essa semana, o testemunho de um pastor, pastor Jorge. Gosto muito de ouvir o pastor Jorge, calminho. Ele não é muito assim que nem ele fala calminho, vai chegando e tem que chegar. E ele estava dando testemunho, olha só, de um rapaz. Esse rapaz, ele via lá no interior, lá no meio da roça. Aí ele lá estava muito apertado, ele foi para a casa de uma tia. Olha só, chegando na casa da tia, logo na primeira semana, a tia observou ele quando ia comendo, um rapaz acostumado a comer angu, farinha, porque trabalho braçal de roça não é brincadeira não. Uma coisa é trabalhar no escritório, ar-condicionado, né? Cafezinho,
água gelada, né? Agora vai lá, cortar cano, né? Empurrar carrinho, sol causticante, né? Quando chega a hora de comer, ele está quase comendo até pedra. Aí aquele rapaz saiu de lá, coitado, estava ruim, estava difícil, foi morar na casa da tia. Quando chegou na hora do almoço, que a tia viu o prato que ele botou, falou: menino, você não vai poder ficar aqui não. Você não vai poder ficar aqui não. Acha coisa, acha feijão. Aí ele falou: mas tia e tal. Aí ele ficou meio sem graça e ela não escondeu, né? Como é que pode, né? Aí por isso que eu estou falando que Jesus, irmão, sentiu compaixão da multidão. Jesus sentiu compaixão. Aí André olha lá, o que tem? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Isso não é nada. Irmão, tem coisa, irmãos, que a gente faz tanta questão. A gente, né, imagina uma coisa tão grande. Isso para Jesus não é nada. Isso não é nada na mão dele. É uma coisa simples. Ele falou: traz isso aqui para mim. Traz isso aqui para mim. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Isso é a revelação de Deus nesse momento. O que levou que tinha naquela lancheirinha na mão de Jesus? O que foi? Nós falamos aqui agora, mas repete para mim, o que levou? O que levou? Pão. Vamos repetir? Pão e peixe. E o que aconteceu? Alimentou uma multidão. Homens, 5.000. Por que 5.000 homens? Porque lá só se conta os homens, mulheres, velhos e crianças. Não é contado no censo judaico, porque ele só conta os homens. Então 5.000 homens. Se for contabilizar todos que foram alimentados, passa dos 15.000, com 5 pães e 2 peixinhos. Agora, sabe por que ele multiplicou só pão e peixinho? Porque só levaram para ele pão e peixe. Isso é para você pensar, porque se tivesse maçã, ele multiplicava maçã. Se tivesse pera, ele multiplicava pera. Se tivesse melancia, ele multiplicava melancia. Aleluia! O que você põe na mão dele, ele multiplica na tua vida. Eu quero dizer para você, o segredo é colocar na mão de Jesus. Aquele monte, quando ele botou aquele prato, falou: Jesus amado, como é que vai ficar o orçamento dessa casa agora? Cada um prato desse por dia, eu vou ter que ir pelo menos umas 3 ou 4 vezes mais lá no Guanabara. Fala do nosso Guanabara, que está aqui pertinho da gente, né? A irmã Sueli, a nossa irmã Sueli, é quase vizinha ali, né? Com o irmão Rogério, o irmão Manel do Guanabara. Ela deve ter pensado assim: eu vou para o Guanabara. Aí achou, né? Vai embora, botou um menino para fora de casa. Aí aquele menino saiu errante pelo mundo, chegou num determinado galpão, estava fechado, aí tinha lá um vigia. Aí ele falou para o vigia: eu posso ficar aí? Aí ele falou: se você quer ficar aqui para quê? Eu não tenho onde ficar, eu vim da roça, minha tia me mandou embora, eu estou no meio da rua, se você não me deixar aqui, eu vou ter que procurar uma marquise para dormir. Aquele vigia compadeceu daquele menino. Ele falou: rapaz, mas não sei nem onde é que eu vou te botar aqui. Aqui não tem lugar para ninguém ficar, só tem essa guaretinha que eu fico aqui tomando na conta durante a noite, que eu sou vigia noturno, e tem um banheiro ali. Ele falou: não, o banheiro não tem problema não, eu posso ficar lá. Rapaz, mas tu vai ficar no banheiro, aquele banheiro, você não sabe nem como é que está aquele banheiro. Aí nem quero falar com os irmãos, tá. Mas quando ele chegou lá, ele viu aquilo tudo sujo. Sabe o que ele fez? Foi lá no vigia e falou assim: me dá esponja, me dá sabão, me dá bombril. E ele começou limpando aquilo ali e tal. Aí ele dormia lá, mas depois ele já limpou tudo. Aí o dono daquele galpão chegou lá e ele falou assim: olha, tem um rapaz dormindo aí. Eu falei: é mesmo? Mas você botou um rapaz aí? Não, mas o rapaz é bonzinho.
Ele está dormindo lá no banheiro. Eu falei, que isso, rapaz? Está dormindo no banheiro? Que negócio é esse? É o único lugar que ele tem para ficar, não tem outro lugar. Mas você vai lá e dá uma olhadinha. Como o dono do galpão chegou e falou, rapaz, o que você fez aí? Se não, eu limpei. Olha, está tudo limpinho, tudo bonitinho. Né? Que coisa tremenda, né? E tem gente que às vezes não dá valor àquilo que tem. Né? Você tem que valorizar o que Deus deu para você. Você pode às vezes estar velhinho, mas aquilo ali você cuida com amor, com carinho, aleluia. Né? Ou quando a gente valoriza as coisas, né? Coisa boa. Irmão. Aí ele limpou tudo, aí aquele dono daquele galpão foi embora. Aí ele voltou lá de novo e perguntou para o vigia como é que está o rapaz aí. Ele falou, rapaz, está bom, mas ele deixou tudo limpinho, cuida com o maior cuidado, sai durante o dia aí, vai fazer algumas coisinhas para ganhar algum trocadinho, volta para cá, está dormindo lá no banheiro. Ele falou assim, ó, parte de hoje acabou esse negócio de dormir no banheiro. Aí eu falei, meu Deus, coitado. Eu falei, não, acabou pelo seguinte, eu quero ele lá na empresa. Ele vai tomar conta lá do serviço de limpeza da empresa. Eu vejo que esse rapaz é dedicado. E eu vou arrumar um lugar para ele dormir lá. Ele não vai ficar não. Aí não. Aí ele foi para lá. Começou a trabalhar como responsável pela limpeza da empresa. Ele foi o melhor responsável da limpeza da empresa. Uma pessoa amorosa, cuidadosa, tratando todo mundo com amor. Aí depois de ele fazer todo aquele serviço muito bem feito, aquele homem falou assim, não, esse serviço de limpeza para você não é o suficiente. Eu vou te colocar agora como gerente aqui dessa empresa, porque você tem talento, rapaz. Você é uma pessoa diferenciada. Ele falou assim, mas eu não mereço tanto. Mas eu estou vendo valor em você. Jesus vê valor na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é precioso aos olhos de Deus. Muitas vezes uma palavra foi o suficiente para você abandonar essa profissão linda que Deus te deu. Às vezes você é uma excelente cozinheira, mas hoje você deixou de lado esse talento. Às vezes você é uma costureira por excelência, mas uma palavra entrou na tua vida e te tirou o interesse dessa função. Hoje Jesus restaura aqui nesse lugar novamente o talento que Deus te deu na tua vida. Exerça com amor, exerça com carinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele rapaz continuou trabalhando com afinco ali. E a cada ano que passava, ele recebia uma retribuição melhor daquele homem, porque ele era íntegro, ele era cumpridor dos seus deveres, ele era uma pessoa dedicada. O crente, ele tem que chegar no lugar, ele tem que fazer a diferença, ele tem que ser diferente. Há pouco tempo teve o nosso irmão aqui, Gilson, na escola dominical, e ele falou de um rapaz que está cheio de mensagem por aí no YouTube, mas lá no trabalho dele é uma vergonha. Isso é um problema para o cristianismo. Nós precisamos que a nossa luz brilhe, não é dentro da igreja, não é pregando num púlpito ao microfone, é fora daqui que a luz tem que brilhar, é lá fora que nós temos que estar falando. Louvado seja o nome do Senhor. Resultado, aquele rapaz, depois de ele ter terminado aquela prestação de serviço, e a cada momento ele subiu no degrau, ele chamou aquele homem e falou, será que o senhor não se incomoda? Eu agora já tenho o suficiente, eu estava querendo tentar um negócio para mim mesmo. Aquele patrão falou assim, olha, eu tenho certeza que eu nunca vou encontrar alguém igual a você. Você aqui só fez para mim, né, coisas boas. E ele saiu de lá, ele montou uma pequena empresa. Aquela pequena empresa, ela começou crescendo e começou tendo filiais. Hoje está dentro das Minas Gerais e Brasil acima fora. Ele se tornou um grande empresário. E para as irmãs terem, os irmãos terem uma ciência da coisa, aquela tia que mandou ele para fora, porque ele consumia muita comida, hoje é funcionária de uma das empresas desse jovem. Isso é o Deus que nós servimos. Oh, glória! É o Deus que nós temos, que não vai te deixar envergonhado. É o Jesus de ontem, é o Jesus de hoje e é o Jesus de eternamente. Aleluia! Eu quero terminar dizendo que ninguém nunca pintou a imagem de Jesus como ele é. Ninguém alcança. Quando João chegou lá em cima,
cordeiro. Mas ele olha também, de repente, a figura de um leão. Mas quando ele olha para um trono, ele não vê ninguém assentado, mas ele vê figuras tremendas, luzes, né? De todas as cores, de metais preciosos, topázio, safira, né? Porque era a glória que estava naquele trono. Mas de repente, quando ele estava fazendo um reverso aqui na terra ainda, eis que ele aparece diante dele. E eu quero te dizer que o Cristo que nós servimos, o Cristo que procuram apontar aí na história, naqueles quadros que foram cantados aqui nessa noite, que é pintado pela imaginação do pintor, um Cristo desfigurado numa cruz, não foi esse que João encontrou, não. Quando João olhou para ele, ele tinha os olhos como a chama de fogo, ele tinha o cabelo como lã branca, aleluia, ele estava vestido com uma roupa talar sobre ele, ele tinha um cinturão de ouro sobre o seu ventre, e os seus pés eram como pés de um latão reluzente, como se tivesse passado por uma fornalha. É o Cristo vencedor da igreja. É o Cristo que vai voltar para o seu povo. Ele está voltando. Ele está voltando para a sua igreja. Oh, aleluia. Ainda outros irmãos foram pegos aí de saltear, né? Foram pegos aí de meio que de surpresa, como eu, diante de uma notícia que Israel foi atacado. Israel tem o maior sistema de defesa do mundo. Em nenhum lugar do mundo tem o sistema de defesa que Israel tem. É chamado domo de ferro. Se for jogado 100 mísseis lá, o domo de ferro abate os 100 mísseis. Mas o Hamas dessa vez, eles estudaram e falaram, eles abatem 100, eu quero ver abater 5 mil. Eles dispararam 5 mil mísseis sobre Israel. Alguns alcançaram até Tel Aviv. Fizeram atrocidades que nem vale a pena falar aqui no microfone, com os reféns judeus que eles levaram. A retaliação já veio, e não veio de forma muito branda, não, veio muito séria. Já passa de 1.200 mortos lá. O exército de Israel é o exército mais preparado do mundo. Nem o exército americano tem a capacidade do exército israelense. Aqui, as nossas tropas de elite foram treinar com o exército israelense. Mas nem isso foi o suficiente para impedir o que aconteceu lá. Porque a palavra de Deus diz que quando o salmista escreve o Salmo de número 46, ele diz que não há escudo que possa proteger se não for o nosso Deus. Ele diz que Deus é o nosso refúgio, e Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora